aqui para dar continuidade, né, para o nosso tema, primeiro vídeo que eu fiz sobre família. E para não ficar um vídeo muito longo, eu resolvi cortar. Falo da introdução, sobre a terapia, o processo terapêutico na família, as consequências, a base que a família pode dar para nós como seres humanos na sociedade, as consequências que podem agravar, né, na sociedade a sua importância como pai e como mãe para um mundo melhor. Falei sobre isso, que se nós pais, com nossas famílias, né, eu também tenho filhos, tenho família, se nós pensássemos como eu creio que todos nós pensamos nas questões de ter um mundo melhor, tanto no relacionamento dos nossos filhos, na escola, depois quando eles se tornarem adultos, nas escolhas deles, na forma que eles vão se portar, né, perante a sociedade. Nós nos preocupamos, todos nós. Mas eu queria dizer que nesse vídeo eu queria abordar a responsabilidade, porque preocupação é algo que pode virar apenas um sentimento, mas ela não necessariamente se torna uma ação. A partir do momento que nós agimos de acordo com o que nós aprendemos, com o conhecimento que nós temos, então a gente pode ficar muito no teórico e pouca prática. Porém, se nós começarmos a pensar na consequência do que nós agimos dentro assim que nós entramos pelo portão ou pela porta da nossa casa, como nós vamos influenciar o mundo dentro da nossa casa, nós vamos começar a pensar refletir mais sobre as nossas ações. Quando você de repente tem uma discussão e você olha para o olhinho do seu filho, o olho da sua filha, e vê um olho lacrimejante, um olho assustado, ou você, quando de repente chega do seu trabalho irritado e o seu filho vai dar um abraço em você, ou às vezes ele nem dá um abraço em você porque ele não tem esse acesso, e de repente as consequências que isso vai gerar no futuro para o seu filho, na sociedade. Então eu queria eu me baseei nesse vídeo também sobre família, sobre uma autora que fez um poema muito bonito chamado Laços de Família, né, a Clarice Lispector. E aqui eu peguei alguns trechos. Eu queria ler para vocês aqui. O poema fala sobre a visita da mãe com a filha, e essa filha já casada, essa filha já tinha um filho e tinha o seu esposo. E quando essa mãe foi visitar a filha, quantas coisas ela queria dizer para essa mãe, mas não teve a possibilidade de falar. Então ela, né, aqui tem um texto que fala assim: Catarina, acontecera um desastre, seus olhos piscaram surpreendidos, ela ajeitava depressa as malas, a bolsa, procurando o mais rápido possível remediar a catástrofe. A mãe perguntou para ela o que estava acontecendo, e ali ela tentou disfarçar para a mãe o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo é que ela estava vendo a mãe e estava trazendo à tona algumas coisas dentro dela que de uma relação que ela teve com a mãe, com conflitos, né? E ali fala que ela olhava para a mãe e
e vinha à tona no momento que a mãe a visitou, né, de um lugar fora, pegou um trem e foi visitar, ela não conseguia expressar para a mãe o sentimento dela. E a mãe também, por sua vez, sabendo que tinha acontecido algo, também não questionou, né? Então era um relacionamento dolorido, né? Porque tinha pouca intimidade, né? Aqui fala: Catarina fora lançada contra Severina numa intimidade de corpo, há muito esquecida, vinda do tempo em que se tem pai e mãe, apesar de que nunca se haviam realmente abraçado ou beijado. Do pai, sim, Catarina sempre fora mais amiga. Então, aqui fala de um relacionamento que ela tinha com a mãe. Então, embora ela se aproximou da mãe, ela não conseguia ter aquela afeição, né, de uma mãe com uma filha, né? E aqui outro trecho muito interessante. Ninguém mais pode te amar senão eu, pensou a mulher rindo pelos olhos. E o peso da responsabilidade deu-lhe à boca um gosto de sangue, como se mãe e filha fosse a vida e repugnância. Não se podia dizer que amava sua mãe lhe doía, era isso. Então aqui está dizendo que a mãe trouxe várias questões na vida da filha que trouxeram ali naquele momento das duas a falta de comunicação, né? Como aqui, por exemplo, que coisa eu tinha esquecido de dizer uma a outra. E agora era tarde demais, parecia-lhe que deveriam um dia ter dito assim: sou tua mãe, Catarina. E ela deveria ter respondido: eu sou tua filha. Então, o que eu queria abordar nesse vídeo é a comunicação. Então, é um poema muito bonito, dizendo sobre um relacionamento conflituoso que doía, né? Embora ela até pensou nos momentos que ela puxou na memória depois, né, no poema, não vou ler tudo, mas puxou algumas memórias, algumas vivências que ela teve na infância dela, que lembrava dessa mãe que faltou com carinho para ela, né? Então, quando essa mãe a visitou, se tornou tanto estressante para ela, né? Ela não sabia o que fazer, ficou meio nervosa, estressada, sem saber se segurava a mala da mãe, né? No poema fala assim, se guardava, se segurava, se abraçava, se beijava, porque isso tinha faltado. Então, a comunicação, tanto o afeto e a comunicação, são as coisas importantes no relacionamento familiar. Embora, né, e no poema fala que quando essa moça chega em casa, a primeira coisa que ela faz é ver o filho. E aí, naquele momento que ela relembrou o fato de que a mãe dela não tinha tido essas questões, né, de afetividade, ela pegou o filho dela e falou: vamos passear, vamos na praia e vamos dar uma volta na praia. E ela pegou seu filho pela mão e foi, gerando nela, assim, uma mudança naquele ciclo, naquela repetição que havia, né, na vida, tinha tido na infância dela. Então, ela mudou esse paradigma, né? E o paradigma dela não continuou, né? O paradigma da falta de comunicação. Eu sou sua mãe, você é minha, né? Nomear, né? Deixar claro, eu te amo, você é importante para mim, vou sentir sua falta. E ficava ali sempre, e a mãe sempre durona, né? Quando a filha queria mostrar algum tipo de afeto, a mãe não respondia também não perguntava, né? E isso são coisas que acontecem nas nossas famílias, né? E esse é o ciclo de repetição
que eu gostaria de falar aqui para você, né? Que seria importante a gente repensar, né? Como os nossos pais poderiam, como que eles contribuíram, positivamente ou negativamente. Então você, como a Catarina, né, no poema, pode mudar esse ciclo na sua vida, né? Então a mãe dela durona, doía quando ela olhou para a mãe dela, trouxe dor, né? E trouxe questões de dor, mas ela chegou na casa dela e pegou o filho dela e mudou aquilo. E o filho dela olhou para ela, achou estranho, né? E falou: vamos passear na praia. Mas ficou marcante. Depois, quando ele cresceu, ficou marcante para ele aquele momento. Então, assim, nós que trabalhamos com família, tem coisas que nós não podemos refazer, mas podemos melhorar, né? Nós podemos, talvez você não possa apagar um passado, mas você não pode quebrar um ciclo de algo que aconteceu, um trauma que aconteceu, né? Então, os principais traumas numa família, né, são quais são as questões mais preocupantes na família. Então, eu diria que são coisas que nós precisamos tratar e você procura seu terapeuta ou eu estou aqui à disposição né, procura ajuda. E as questões da família envolve má comunicação, como eu já falei, repetições. Então, aquilo que nós fazemos, que nós recebemos, nós acabamos plantando no coração dos nossos filhos também. E aí vira uma cadeia, porque eles também vão plantar nos seus filhos. E isso vai gerar uma sociedade doente, uma família adoentada. Quando vocês se reunirem, quando vocês forem fazer algo que as famílias, né, nós não vivemos sós, nós temos que viver em comunidade, vai trazer à tona, né, as lembranças ruins. Por isso que tem muitos pacientes, muitas pessoas que falam: eu fui na família, no outro dia eu amanheci triste. Eu lembrei, como a Catarina aqui do poema que eu li, quando viu a mãe e trouxe à tona sentimentos de angústia, de dor, né? Ela disse que aquela relação foi doída. Então, talvez eu diria para a Catarina trabalhar isso, né? E diria para você também trabalhar isso nas questões de repetição, né? Cuidado para mim, para você não repetirmos os que os nossos pais fizeram e de repente trouxe frustração na nossa vida profissional, na nossa vida como pais, na nossa vida como amigos, e nós continuamos assim, sem buscar a responsabilidade, sem buscar uma melhora, né? Então, se você tem um corpo doente, você vai lá e se remedia, né? Você toma o seu remédio, você toma a substância, você toma seu complemento alimentar para ajudar no seu corpo. Então, você precisa entender que a família a família é como a gente vê o mundo. As primeiras referências são os nossos pais. Outra coisa, o que tem afetado muito nas famílias é a depressão. Então, a depressão também envolve, ao meu ver, até pelas teorias, né? Cada um tem vários tipos de teoria, mas eu acredito que a depressão também tem muito a ver com a solidão, né? Com o desamparo. E essa solidão tem muito a ver com a falta da fala, né? Então, se de repente as pessoas se expressassem mais, como a gente viu no poema aqui, que a Catarina
se entristeceu quando viu a mãe, né? Então ali podia ter trazido um processo de tristeza e a solidão de não poder expressar, né? E também no poema fala que ela chegou ali, não conversou com o esposo, não comunicou, foi andar, foi dar uma volta com o seu filho, né? Então, assim, eu diria que o que está afetando bastante nas famílias é realmente a falta de comunicação, é a solidão, porque você não poder contar com alguém ou falar com alguém sobre alguma coisa gera um sentimento de vazio, porque a nossa visão nem sempre está certa. Então, ter o outro como espelho, né? Você olha para o espelho, você arruma o cabelo, você se vê, você melhora o seu estado, né? A forma que você é. Então, ter uma pessoa ali para te dizer, não, para te afirmar, para te reafirmar, para te elogiar, ou mesmo para trazer uma crítica construtiva, te olhar, alguém que te olhe, que te note, que faça que de você uma pessoa importante para sua vida. Então pode eliminar muitos processos de depressão. Então às vezes as famílias têm vivido muita depressão entre os adolescentes, porque esses adolescentes estão extremamente solitários, né? Então eles têm as questões deles, né? Então tem surgido questões como anorexia, bulimia, né? Porque de repente a gente está numa sociedade de aparência, né? Então o filho pode falar com seu pai, sua mãe, o bullying que ele sofre na escola pela aparência, ele pode trazer isso e o pai reafirmar que você é especial, você é bonito, você foi feito, você tem uma beleza ímpar, você é diferente, né? Ninguém precisa ter a mesma cara, o mesmo cabelo, o seu cabelo é especial. Tem toda a questão do racismo, da aparência, né? Do engordar, do não engordar, né? Do corpo belo, do corpo clássico, do corpo perfeito, né? Dos deuses gregos, né? Então, trazer essa discussão com seu filho, que não necessariamente a aparência é tudo, né? E se o filho reconhece o mundo, que são seus pais, sua referência, dando notoriedade a ele e o admirando e notando ele, e ele podendo se comunicar com seu pai sem julgamento, né? Porque normalmente o pai fala, imagina, você tá fazendo um drama, e os adolescentes ficam muito angustiados, porque para nós, se nós olharmos para nós vamos, como a Catarina olhou ali para a mãe dela, nós vamos ver as nossas aflições quando nós éramos adolescentes, né? Quem nunca participou de um grupo e quis parecer com aquele grupo, se identificar com aquele grupo, né? Então existiram quem estuda a história, vários tipos de gangues, de grupos, de etnias. Então tudo isso é em busca de uma identidade. E o sofrimento dos jovens e dos adolescentes não é menos importante, eu diria que é o pilar da identidade deles. E eles precisam se expressar, porque se eles não se expressam com os pais, certamente eles vão se expressar no corpo, eles vão se expressar, ou vão se fechar na depressão, ou vão se expressar através da anorexia, da bulimia, da automutilação, né? Porque estão se expressando, porque estão precisando ser ouvidos e estão precisando serem vivos, né? Não serem crianças tidas como crianças mortas dentro de casa, mal percebidas, mal olhadas, né? Crianças adolescentes que não são vistos, que são esquecidos dentro do quarto. E os pais, de repente, é cômodo que o filho fique no quarto fazendo talvez alguma coisa que você não sabe o que é, mas está lá, né?
as discussões do que está acontecendo com o mundo, com a política, os medos, os receios, as angústias, o que está acontecendo com essa pandemia, tudo isso entra nas questões da depressão e da solidão e do ato que a gente chama na psicologia de passagem ao ato. Então, em vez dele se comunicar, ele acaba atuando com a violência, atuando de repente com uma agressividade, através, né, de rebelião, rebeldes, né, que fala comportamentos rebeldes, comportamentos, ações, muitas vezes que os pais se assustam, né, com a fala agressividade, e a agressividade contra o pai, contra a mãe, contra pessoas na escola, contra o amigo da escola, contra, de repente, as leis, as normas da sociedade, e também contra si mesmo, que são essas ações, essas passagens que a gente chama passagem ao ato, que é agressão contra si mesmo. Suicídio, automutilação, as depressões, né, as N formas de atuação para si mesmo. Não comer, não dormir, se maltratar, né? Ou a obesidade, se maltratar, comer muito, porque a gente diz a obesidade em si, né? A obesidade que traz, traz doenças. Por que aquele adolescente, aquele jovem come compulsivamente? Qual a compulsão? O que está acontecendo ali? Qual a comunicação que você está tendo com seu filho? Será que ele precisa introduzir um alimento do que, de repente, ouvir o que você tem a falar, o externo que você tem a falar para ele conseguir digerir as palavras que você, como pai e mãe, estão falando para ele? Será que ele está entendendo? Será que para ele é fácil digerir essas palavras? Ou está soando como mal gerido essas suas palavras? Então, tem situações, as drogas, né? As drogas são paliativos para dor, né? Nem sempre isso, pode ser más companhias, existe uma série. Mas se existe a má companhia do seu filho, cadê a companhia verdadeira? A gente fala má companhia, o outro, a companhia, está andando com pessoas erradas. E a pessoa verdadeira, que é aquela que ele tem que contar. E a pessoa verdadeira que tem que acolher. E a pessoa verdadeira que tem que ampará-lo. Onde está essa pessoa? Será que ele tem que buscar fora aquilo que ele não encontra? E nesse meio ele precisa também se autoflagelar, se maltratar, sabendo que as drogas vão afetar. Se você sabe que algo vai te afetar, por que você introduz isso para o seu corpo? Alguma coisa, você já perguntou o que isso pode estar acontecendo? Se ele está inibindo uma dor que não consegue suportar, então naquele hipnótico, naquele narcótico, né? Aquela substância, aquela dor está sendo minimamente, em alguns minutos ou horas, eliminados, porque é insuportável de viver. Então, toda essa parte da comunicação tem implementado esse problema na nossa sociedade. Os filhos saem de casa, os pais não sabem para onde, com quem estão, né? Os de fora estão adotando os filhos, os amigos estão adotando outras famílias, porque dentro de casa não se encontra lugar, como eu falei, crianças que estão de repente mortas e dentro de casa, né? Nós falo simbolicamente. Então, vamos nos responsabilizar e vamos tentar nos comunicar, tentar haver a fala, a comunicação, né? Como eu li no poema aqui, o dito foi deixado de dizer, né? E aquela moça carregou dor, carregou várias questões, né? Indico esse poema, Clarice Lispector, muito bom.
e carregou essas questões por ter vontade de falar. E a mãe veio, a visitou, foi embora e ela não se comunicou. A mãe nem falou, eu sou sua mãe, te amo, na hora de despedir, que saudade, estou indo embora, queria ficar, mas fica o meu coração dentro de você, fica uma parte minha porque eu preciso ir embora. Foi embora e as duas muito meio sem um pouco de lugar ali naquele relacionamento, cada um foi embora para sua casa com seus problemas. Então, eu queria deixar aqui para você, família, né, que tem como se comunicar. Vamos nos comunicar. Se você não tem como, não consegue, busca ajuda, busca caminhos. A terapia, ela não te dá direção, mas ela te ajuda, ela anda com você, ela te dá o suporte para você que possa encontrar meios de comunicar, né? Se você está com dificuldade, você vai ter o apoio, você vai ter como um testemunho, né? Ó, se você fizer isso vai dar certo, funcionou, vai funcionar, funcionou com outras teorias, outros teóricos, né? Muitos casos de teorias, né? Eu poderia citar aqui vários teóricos que ajudaram famílias e famílias a suportar até problemas físicos, né? Nós falamos das histerias, problemas físicos. Foi apresentado para os terapeutas problemas físicos de paralisia, de dificuldade de falar, assim, de fala mesmo no físico, né? Problemas de dor de cabeça forte, nos nervos, né? A questão da fibromialgia, de dores no corpo, e tudo isso tinha a ver com o quê? Com as emoções, né? Então eu gostaria de deixar aqui para você essa reflexão. Comunique-se. Não tem possibilidade, não consigo, não tenho meios para isso. Busque ajuda, procure. Uma outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, como prevenção, não deixe a situação mais trágica. A cada dia que passa, aquilo vai abrindo, aquela ferida vai abrindo. Então, a primeira infância, né, é muito importante. Eu diria que até o bebê nascendo, saindo do ventre da mãe, a forma que ele saiu, até os 2 anos, e assim a parte emocional, de afeição, e depois a parte da sexualidade, a parte de se relacionar com o outro, com até uma determinada idade, e assim a adolescência, tudo isso sendo bem acompanhado, tendo a certeza de que aquilo vai trazer consequências e vão gerar problemas, como eu falei aqui para vocês, sobre depressão, né, e essas causas que hoje nós estamos visto como pânico e ansiedade. Então, as pessoas perguntam por que uns têm, outros não. Então, a capacidade da pessoa, da criança que resistiu, que teve apoio, que teve força, no futuro, com certeza, ele vai encontrar mais forças, mais suporte para quê? Deixar também uma pesquisa que foi feita na Romênia, num país, né, na Romênia foi feita uma pesquisa, né, um experimento científico que tinha um crescimento muito grande da população, então as pessoas tinham 5, 6, 7 filhos, e assim, eles geravam muitos filhos e normalmente não se dava muita atenção para os filhos, porque eram muitos filhos, atenção, afetividade, cuidados, e também pela pobreza que o aumento da população gerou, os problemas da guerra, os problemas da sociedade em si, gerou o quê? O crescimento dos orfanatos. Então, as crianças eram levadas para os orfanatos e muitas delas, por orfandade ou por não ter a possibilidade do pai de sustentar,
acabava que via para os orfanatos, para o governo se responsabilizar por eles para comer, né, para vestir, etc. e tal. E nessa pesquisa, nesse experimento, eles deixaram como ordem para os enfermeiros, as enfermeiras, a parte de cuidados, para entender se nós, seres humanos, temos a capacidade só de sermos cuidados e termos as necessidades básicas e vivermos bem. E aquelas crianças foram bem tratadas, com todos os cuidados com a limpeza, com a comida, tudo, né, tudo bem organizado, porém não podia se dar nenhuma afeição, não podiam ter nenhuma comunicação direta, assim, mais pessoal, não podia ter afeto, não podiam dar atenção, os enfermeiros, os médicos não poderiam dar atenção para as crianças e fazer o básico, que era cuidar da educação e os cuidados dela. Por um tempo, as crianças cresceram e se tornaram, né, ficaram maiores e eles perguntando se isso era benéfico, né, ter o cuidado e quais sintomas gerariam. O que aconteceu é que depois de um tempo foram lá e quando chegaram pessoas, trocaram outros médicos e outros enfermeiros com uma outra ótica de afeição, né? De vamos dar liberdade para as crianças que estão maiores a chegar a nós. Houve um extremo desespero, houve um desespero de atenção, um desespero de carinho. As crianças estavam ali extremamente carentes e buscavam e abraçavam e queriam carinho, e eles estavam desesperadamente, as crianças estavam, quando recebiam visitas, elas estavam desesperadas, implorando e desesperadas por carinho. Então foi feito através dessa pesquisa, deu o entendimento de que não é só você dar o pão e a água para o seu filho e os cuidados, mas a afeição, o diálogo, a atenção são extremamente importantes para evitar futuros crianças melancólicas, crianças com traumas, né, com N traumas aqui que eu poderia citar, crianças ansiosas com medo, crianças que não falam. Por que eu vou falar se minha mãe não se comunicava comigo? Por que também eu vou falar, como no vídeo passado eu falei, se há briga todas as vezes que a gente se comunica? A comunicação é ruim, então eu não vou falar. Eu vou guardar para mim e vou ficar dentro de mim aquele sentimento, aquelas coisas que eu sinto. Resultado, virarão crianças solitárias, crianças que viveram uma agressão, uma sequência de agressão, humilhação, né, abusos de diversas formas, né? Não vou nem entrar aqui em abusos sexuais, mas porque um filho que confia no pai totalmente, que é o seu amparo principal, sua fonte de referência, denegrir, né? Tirar essa inocência dessa criança, tirar precocemente, né? O pai precocemente ou a mãe, casos, né, padrastos, essas coisas que nós temos visto, essas abominações, tios, parentes, né, no abuso sexual, tirando essa confiança que a criança tem e trazendo uma sexualidade precoce, sem o mínimo de suporte, de base para essas crianças entenderem o que é a sexualidade, o que demanda a sexualidade. Então, os traumas, a falta, a ausência de carinho, a rigidez, né, de ser perfeito, o perfeccionismo, tudo isso gera consequências no futuro. Então, procura ajuda, né? Se você tem um intermediário para te dar, para comunicar, né? Outro dia eu estava fazendo um curso sobre como trabalhar com adolescente. Eles fazem joguinhos para falar de assuntos
já que o adolescente tem dificuldade de falar, eles contam histórias, eles se identificam com as histórias de contos de fada, histórias de livros, né? E tem as ferramentas que eles têm para comunicar com o adolescente. Né? Então, os contos de fada são contos, né, como Chapeuzinho Vermelho, como Patinho Feio, coisas que nós ouvimos, mas que pode ser interpretada com um simbolismo muito, muito grande para a didática com uma criança, um adolescente, né, o que ele assiste, por que ele assiste, por que ele joga o jogo violento, o que ele sente naquela hora, né? Então o terapeuta que trabalha com adolescente, ele tem as ferramentas, as perguntas certas, a forma do adolescente falar, o que está vivenciando na escola, como ele vê o adulto, como ele vê a autoridade, como ele se reporta com a autoridade, o medo que ele tem de falar para o pai, a dificuldade, o medo que ele tem da mãe, de decepcionar a mãe e não ter o suporte que a mãe pode dar, de que errar faz parte da vida. Então, são todas essas questões que eu queria deixar aqui para você pensar e buscar realmente recursos, ajuda. Nós não sabemos fazer tudo. Muitas vezes nós temos habilidade no nosso trabalho, habilidade de várias coisas, né? Mas não temos habilidade social. Então, nós precisamos trabalhar isso. Diria para você desse poema que se a mãe da Catarina tivesse se tratado, talvez ela seria uma mãe melhor e a Catarina seria melhor ainda, mais feliz, com um casamento mais feliz. E seu filho também tinha aspectos ali, depois você leia, né? Se você se interessar, aspectos de nervoso, de ansiedade. E foi um ciclo muito interessante, porque é um poema, né? Não é um fato, mas com certeza baseado em algo que a poetisa viveu. E muito interessante. E são os testemunhos, histórias da nossa vida que fazem nos refletir se uma árvore fosse bem plantada, se uma planta, né? Se você deixar aquela planta secar ou encher de água, se é uma planta que ela ou é cheia de água, você enche ela de água, encharca ela de proteção, de cuidado, ou você deixa a árvore secar. Então, de repente, nós estamos fazendo isso com a nossa família. Nós estamos deixando de colocar o adubo, de colocar no sol, de colocar no lugar apropriado e não estamos tendo o devido cuidado. E as consequências virão. Não tem como eu dizer aqui para vocês, até por tratamento. Tem pacientes que chegam aqui, que chegam nas clínicas, em outros amigos meus, colegas meus também de profissão, extremamente quebrados e crônicos a situação, porque não foram tratados na base e quando realmente poderia. Tem solução, mas fica um pouco mais difícil, demanda mais crônico, mais complicado, mais complexo. Então, busque ajuda, né? Se a sua árvore está aí, sua árvore familiar está tendo problemas, né? Não queira carregar nas costas o mundo sozinho. Então, termino essa reflexão com o vídeo que eu terminei, Terapia para Todos.